Existe a luz e a escuridão, o sim e o não. Existe a vida e a morte. Mas o que significa estar morto? O que sentimos quando morremos? Abra os seus olhos e a sua mente e esteja preparado para enfrentar a verdade sobre a morte. Hoje você vai descobrir o que acontece com o nosso corpo depois que dizemos adeus a este plano. Eu sou Guilherme Marques e esse é o Porquê das Coisas. O que é a vida? O que é a morte? Todos nós fazemos essa pergunta em algum momento. Agora, imagine a seguinte situação. Um paciente, durante uma cirurgia cardíaca de peito aberto, tem o seu coração paralisado propositalmente. Para a grande maioria das pessoas, a ausência de pulsação sanguínea coordenada pelo coração significa que essa pessoa está morta. Mas será? Com os recursos disponíveis atualmente, a medicina consegue manipular e investigar o momento da morte com apenas uma injeção. Do mesmo jeito que tem a capacidade para trazer essa pessoa de volta à vida. Tecnicamente, uma pessoa que não possui batimentos cardíacos está parcialmente morta. Não há sangue o suficiente circulando, mas, ainda assim, os médicos desafiam os limites com o objetivo de prolongar a vida. Mas, então, em que momento estamos de fato mortos? Quando damos um último suspiro? Quando o coração para de bater? Quando o último pensamento passa pela nossa cabeça? Não é todo mundo que gostaria de imaginar ou saber o que acontece com o corpo humano após a morte. E você pode até ter medo de encarar essa certeza. Mas a vida continuará acontecendo de maneiras extraordinárias quando a sua consciência não existir mais nesse plano. Para entender melhor cada detalhe sobre a decomposição humana, vamos considerar o trabalho de um tanatopraxista, que é o profissional responsável por preparar cadáveres para velórios. Holly Williams é uma jovem americana de 28 anos que cresceu vendo a sua família preparar defuntos para enterros. E desde que começou a trabalhar na funerária que pertence aos seus pais, disse já ter cuidado de mais de 1000 corpos. Para ela, assim como para qualquer outro tanatopraxista do mundo, quanto mais um corpo demora para chegar à funerária, mais difícil se torna o ofício, porque o processo de decomposição humana só precisa de alguns minutinhos para entrar em ação. E é implacável. 2 anos. Esse é o tempo que, geralmente, um corpo humano leva para se decompor por completo. Considerando que levamos apenas 9 meses para nascer, o tempo que leva para os nossos vestígios sumirem do mapa é relativamente longo e equivalente a quase 3 gestações. É claro que não estamos considerando os ossos e os dentes, que por uma série de fatores podem se manter conservados por décadas a fio, mas ainda vamos chegar lá. É importante entender que a decomposição humana se dá por 2 coisas. A primeira, e honestamente a mais estranha, é através dos processos bioquímicos e das bactérias internas do corpo, que fazem com que ele se decomponha de dentro para fora. A segunda, que também não é das mais agradáveis, são as bactérias, fungos e micro-organismos externos, que também se alimentam de matéria orgânica. O fato é que somos a morada perfeita para diversas bactérias que trabalham a nosso favor, mas só quando estamos vivos. É justamente por isso que um corpo em estado de decomposição possui tantas formas de vida particulares. Dizer que ele está morto não é necessariamente uma verdade. Depois que o seu coração para de bater, o processo de decomposição de dentro para fora começa em questão de minutos. A olho nu, você só perceberá as mudanças depois de algumas horas, porque os primeiros estágios da decomposição humana são a nível celular. Isso é o que os especialistas chamam de autodigestão ou autólise.
Quando todas as células do seu corpo param de receber o oxigênio que vem através da circulação sanguínea, o nível de acidez dessas células aumentam. Isso acontece porque as substâncias tóxicas que são varridas naturalmente pelo organismo começam a se acumular no interior delas. As membranas celulares vão sendo devoradas pelas enzimas até o momento em que elas se rasgam. Os próximos pratos são os órgãos humanos. E você sabe me dizer quais são os primeiros órgãos na fila da decomposição? O fígado, por estar repleto de enzimas, e o cérebro, por concentrar bastante água. Apesar de ser o primeiro da fila, o fígado é uma das últimas partes do corpo a desaparecer, por ser muito grande. O cérebro, por sua vez, tem uma forma muito particular e nada agradável de se deteriorar. Menos de 10 minutos após a morte, as células param de funcionar e começa o processo de rompimento que explicamos anteriormente. Quando os gases produzidos pelas enzimas invadem o cérebro, a massa cinzenta passa a se desmanchar, formando um líquido gelatinoso que pode até escorrer pelo nariz. Agora, vamos falar sobre os efeitos da decomposição na pele de um modo mais específico. Depois que uma pessoa morre, o órgão perde a água e fica muito ressecado a ponto de enrugar, como se estivesse dando uma murchada. Quando as bactérias entram em ação, a pele se dilata e passa a apresentar uma cor meio verde acinzentada. A coloração da pele realmente é uma das primeiras coisas que dá para notar externamente. Isso porque os glóbulos brancos começam a vazar dos vasos sanguíneos e o cadáver vai ficando cada vez mais pálido. A força da gravidade é o que faz esses glóbulos vazados se concentrarem na parte inferior do corpo. Para ter uma ideia, num prazo de 4 horas, por exemplo, dá para ver a mudança na cor da pele, que vai ficando meio amarelada. Uma coisa interessante é que assim que o coração para, o nível de oxigênio cai e deixa o sangue mais escuro do que o normal. Até 12 horas após a morte, o sangue coagula e fica com aspecto e cor de geleia de frutas vermelhas. É uma questão de tempo para que as primeiras bolhas comecem a aparecer, e nenhum adjetivo é suficiente para descrever o momento em que essas bolhas estouram. Quando isso acontece, a pele passa a soltar algo parecido com um líquido pegajoso, e assim permanece até se desmanchar por completo. Depois das células internas, dos primeiros órgãos e da descoloração da pele, vem a rigidez cadavérica. Você que está aí agora, vivo e assistindo a esse vídeo, você possui proteínas musculares andando de um lado para o outro, lhe garantindo energia o suficiente para contrair e relaxar os seus músculos. Em uma pessoa morta, essas proteínas ficam estáticas e paradas, fazendo com que o cálcio se acumule nos músculos. Assim como essa substância garante que os seus ossos tenham a rigidez ideal durante a vida, ela endurece os músculos na morte. O rigor mortis começa na face e depois se espalha para os membros. Então, é normal que um cadáver se contraia e fique com os braços e pernas meio encolhidos. Já ouviu falar que é preciso quebrar os ossos de um defunto para colocá-lo no caixão? Por curiosidade, isso não passa de um boato. Para deixar um cadáver reto, basta um pouco de força e um puxão. Seguindo com o processo de decomposição, quando alguém morre, o sistema imunológico já não funciona mais. Então, as bactérias internas, que não nos fazem mal quando estamos vivos, ficam com o caminho livre para devorar toda a matéria orgânica de que nosso corpo é composto. Como o intestino é a parte do corpo com mais bactérias, é a partir dali que elas se espalham para outros órgãos, seguindo a sequência que falamos há pouco. A partir daí, as bactérias externas começam a contribuir para o consumo da matéria orgânica. Em poucas semanas, o corpo do defunto ficará completamente desfigurado. Por curiosidade, a decomposição dos olhos começa quando o globo ocular se desidrata e um tipo de película opaca envolve a córnea.
é a mesma sensação de estar com óculos embaçados. É claro que as bactérias darão um jeito de fazer os olhos sumirem completamente também. Uma coisa importante sobre cadáveres é que eles não cheiram bem, e parte disso é culpa das bactérias. Ao se alimentarem da matéria orgânica humana, elas produzem substâncias como a putrescina e a cadaverina, que podem levar uma pessoa saudável à morte em pouco tempo. São essas substâncias que dão um mau cheiro e é melhor ter muito cuidado com o gás sulfídrico, que além de ser o mais mal cheiroso de todos, é bastante inflamável. O que sobra desse banquete das bactérias e da autodigestão humana geralmente é consumido por outros insetos e animais, como os urubus, por exemplo. Agora, existem duas partes do nosso corpo que as bactérias não conseguem decompor tão rápido. Você sabe me dizer quais são elas e por que isso acontece? Então, comenta aqui embaixo. Para você que não conseguiu adivinhar, apenas os dentes e os ossos ficam para trás no processo da decomposição. Isso só acontece porque a composição majoritariamente mineral desses elementos é diferente de qualquer outra coisa em nosso corpo. Como as bactérias não consomem minerais, apenas matéria orgânica, os dentes e os ossos permanecem intactos por um bom tempo. Já viu em algum filme ou em casos reais de crimes violentos, onde a polícia usa os dentes e os ossos para identificar a vítima? É porque essas partes resistem mais aos efeitos do tempo e da decomposição. Elas duram muito, mas não para sempre. Na verdade, nada dura para sempre, nem as roupas do cadáver, porque as bactérias também não dispensam fibras naturais, como o algodão, e desaparecem com a roupa num prazo de 4 anos, mais ou menos. Se for o caso de um morto estar vestido com roupas de tecidos sintéticos, como nylon, a decomposição da peça pode levar várias décadas. Após alguns milhares de anos, é muito provável que todo e qualquer vestígio de um corpo se transforma em outras formas de matéria. Existem outros fatores que influenciam nesse processo, por exemplo, se o defunto tomava algum medicamento. Até mesmo as condições climáticas do local onde foi sepultado entram no jogo, mas uma coisa é fato, dessa vida não se leva absolutamente nada. Mas e você aí de casa? Tinha alguma ideia do que poderá acontecer com o seu corpo após a morte? Bom, conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Eu espero você aqui no canal Fatos Desconhecidos no próximo O Porquê das Coisas. Grande abraço pra você. Tchau!